Mudança de paradigma, que é outro elemento que eu menciono para vocês, né? A gente tem o surgimento de coleções de dados oriundos da utilização de métodos quantitativos e de pesquisas, principalmente dentro de ciências sociais, e que a gente geralmente faz somente um formulário para poder responder isso. Hoje nós já podemos replicar informações que já foram consumidas por governos e aplicar no nosso dia a dia. Então, existe também um processo hoje de reuso de dados, principalmente na Europa, em que faz com que as pessoas não precisem mais criar os próprios dados. Elas podem começar a utilizar dados que já foram gestionados. E, claro, com uma aplicabilidade diferente. Se vocês forem analisar uma coisa bem simples hoje, nós temos os processos de censo eleitorais e de dados sobre economias, que são basicamente todos digitais. Então, nós temos um sistema hoje no Brasil que, pelo menos eu considero extremamente seguro, que é a urna eletrônica. Tentem imaginar se a gente não tivesse um processo como a gente tem com a urna eletrônica. E com isso a gente pode também discutir várias coisas, tudo bem? Isso é importante porque eu tive uma discussão generalizada com pessoas da Polícia Federal em relação a isso, e mais um outro professor que era contra a urna eletrônica, por exemplo, e a gente chegou a um consenso no final, exceto esse professor, de que a urna eletrônica era muito mais segura do que o sistema analógico que nós tínhamos antes da eleição eletrônica. E que é muito mais confiável, por exemplo, porque ele concentra uma quantidade elevada de informações e ele me dá um extrato, e isso é confiável. E uma das coisas que a pessoa que era contra mencionou mas eu não tenho nenhum comprovante. Exato, não tem nenhum comprovante. A gente não recebe um comprovante que diz especificamente quem te votou. Só que também tem um problema legal a partir disso. Se eu tiver um comprovante, eu posso ter o antigo sistema de votação de curral. E aí, a pessoa que vai dar uma cesta básica vai exigir que você apresente seu comprovante. Então, não existe o comprovante justamente por isso. Mas o sistema todo é extremamente confiável. É totalmente diferente, por exemplo, do sistema americano, que não é confiável. Tá bom? E a gente viu isso. A eleição do Bush em relação ao Al Gore foi uma tremenda fraude política. E aconteceu. Justamente porque o sistema não é eletrônico. Outra coisa que a gente vai ter aqui dentro é que a mudança de paradigma que nós temos é também nos serviços de dados em arquivos, de conteúdos que estão abertos e conteúdos que nós acabamos gerando. Então, hoje é muito mais simples para uma pessoa gerar um documento virtual do que um documento impresso. Então, a gente também tem uma mudança de cenário muito grande. E cada vez que eu gero um dado, eu tenho vários metadados representados ali. E quando eu indexo essa informação, eu também tenho vários metadados ali dentro. E tenho uma sistematização desses dados. Isso também é uma mudança de paradigma, se a gente for analisar, coisa de 30 anos para cá. Eu lembro que no ano 2000, eu fazia estágio na Unicamp, tinha acabado de me formar, e estava fazendo estágio na parte de desenvolvimento de bibliotecas e trabalhava em uma unidade específica. E justamente na virada, quando a Unicamp começa a ter uma mudança total do seu sistema de recuperação de informação, e inclusive conteúdos de novas bases de dados sendo incrementadas dentro da Unicamp, existiu uma fuga de profissionais se aposentando nesse período, que foi brutal. Então, foi uma mudança de paradigma muito interessante para a gente, que boa parte das pessoas já começavam a ver o dado e a informação registrado em um sistema como algo importante, e automaticamente, de 30 anos para cá, a gente já tem uma mudança brutal nesse processo. E, claro, dentro do que eu tenho comentado com vocês, pelo menos do pouco, né? Eu tirei dentro dos Estados Unidos, no mês de março do ano passado, um perfil
de 3 meses de indexação de informação dentro do LinkedIn para o cenário americano, e eu consegui recuperar vagas de trabalhos voltados ao processo desse profissional bibliotecário trabalhando com dados. Então, por exemplo, eu consegui identificar ali dentro uma vaga de bibliotecário que trabalha especificamente com alfabetização de dados. Uma vaga de bibliotecário e informações governamentais. 3 vagas de bibliotecários de trabalho em visualização de dados. 6 vagas especificamente para bibliotecário de dados. Então, eles já colocavam ali dentro. Data Library Sheet. 7 vagas para bibliotecários de dados e pesquisa. Então, eles queriam uma pessoa que tivesse essa habilidade para trabalhar dentro de grupos de pesquisa ou desenvolvimento de informações relacionadas a grupos de pesquisa, especificamente para universidades e programas de pós-graduação e coisas do tipo. 11 vagas para bibliotecário para gestão de dados de pesquisa e 14 vagas de bibliotecário para serviço de dados. Ou seja, vamos fazer uma somatória aqui, que eu tenho mais de 30 vagas em 3 meses nos Estados Unidos, de uma coisa que não existe no Brasil, de uma categoria que a gente ainda não assimilou no Brasil, tá bom? Como o processo de atuação do mercado de trabalho, só para vocês terem uma ideia, como a gente não está falando coisas tão absurdas que não é parte da nossa realidade, em 2012, o José Antônio Moreira Gonzalez, da Universidade Carlos III de Madrid, e o professor Valdomiro Vergueiro, da USP, São Paulo, capital, eles fizeram um estudo sobre competências do profissional bibliotecário, e em 2012, eles já tinham uma resposta de que boa parte dos conteúdos, trabalhando com tecnologia da informação e dados, já seria um caminho tendencioso para a formação desse novo profissional, ou de um profissional que poderia agregar todos esses conteúdos e também trabalhar com dados. Então, para vocês terem uma ideia, dentro do relatório deles, e não é nada sigiloso, tá bom? Se vocês entrarem nos artigos do Moreiro, juntamente com o Vergueiro, sobre competências informacionais para a área de biblioteconomia, vocês vão ver que isso que eu estou falando é uma coisa que já replicava ali dentro. Então, por exemplo, bibliotecários que têm habilidade para trabalhar com base de dados. Eram 20 vagas ali dentro, especificamente para trabalhar com isso. 78 que tinham que saber sistemas de informação. 24 que deveriam saber alguma coisa de software documental, ou pelo menos saber explorar esses softwares documentais. 8 que trabalhavam com linguagem de programação, né? Especificamente. E 11 que trabalhavam com técnicas de edição web. Ou seja, eu já tinha aí dentro um processo, em 2012, já caracterizando que o novo profissional e a habilidade desse novo profissional já tinha que estar atrelado a tecnologias de informações. E, consequentemente, a partir de dados. E dentro desse cenário, quais seriam as novas atuações e habilidades tecnológicas que esse profissional deveria ter o mínimo de competência para poder estar inserido? E o que eu vou falar, talvez para as pessoas que tenham mais de 30, 40 anos, pode ser um absurdo, mas para as pessoas que têm entre 20 e 25 anos, não é nada de um absurdo. Pelo contrário, é bem real e é bem direto no que eles acabam fazendo no dia a dia. Então, uma das habilidades tecnológicas que eles têm que ter, e que é habitual da gente, compartilhamento de dados. Eu gostaria de saber qual pessoa que não sabe compartilhar dados. Se a gente pegar todos os sistemas que nós utilizamos, nós devemos compartilhar pelo menos umas 3 horas de compartilhamento de dados que a gente faz durante o dia. Tá? Ferramentas de acesso aberto. Por que eu digo ferramentas de acesso aberto, né? A ciência aberta aqui nesse caso. Porque é fácil de recuperar dados de repositórios institucionais. Especificamente porque os scripts já estão montados. A gente só tem que ir lá pegar o script
alterar para a necessidade que nós queremos e utilizá-lo. A curvatura de aprendizado dentro, por exemplo, do Python, justamente para poder utilizar os scripts que lá dentro estão desenvolvidos, é muito rápido. É a mesma coisa que a gente comprar hoje um computador Apple, e em uma semana a gente já está habilitado nele, a gente já sabe andar dentro desse computador, a gente já sabe utilizá-lo, todas as ferramentas que estão ali dentro. As ferramentas de desenvolvimento, por exemplo, o Python, basicamente ele tem uma linha de curvatura muito rápida. E boa parte das bibliotecas já estão prontas. Então não é nada de outro mundo para a gente. Melhores práticas para curadorias de dados. Então, a gente tem bastante pessoas trabalhando com curadoria no Brasil, mas a curadoria de dados, especificamente, se eu for trabalhar com repositório de dados, não é nada extraordinário. E boa parte de vocês é provável que saibam alguns sistemas muito mais do que os professores de vocês. Então, é uma habilidade praticamente inata de vocês. É questão de treinamento. Recursos globais de informação. Então, cada aula que eu vou tratar de visualização de informação aqui na universidade, eu aprendo bastante com os meus alunos, quando eles começam a dizer, no final de semana, como o senhor tinha mencionado sobre determinados sistemas, eu consultei alguns e trouxe alguns. Então, na verdade, eles me trazem, às vezes, muitas soluções que eu ainda tenho dúvida de algumas coisas. Por quê? Porque é do dia a dia, é habitual, e os sistemas hoje são todos visuais. Isso é uma vantagem brutal para quem nasceu nesse momento, para quem tem essas habilidades já do dia a dia, do cotidiano. Gerenciamento de dados, não é nada extraordinário. Plano de gestão de dados. Padrões de metadados. Metadados a gente trabalha dentro da biblioteconomia desde que a biblioteconomia existe. Desde o momento que a gente fez lá o primeiro sistema de catalogação, o datacalco, né, através de microísis, o que a gente estava gerando ali dentro eram padrões de metadados. Então não é nada extraordinário para a gente. E qualquer informação que a gente registra, seja para publicar numa revista, seja para editar uma revista, lá dentro estão todos os metadados representados. Repositórios digitais, que foi o que eu já tinha mencionado. Preservação de dados, citação de dados na web ou em recursos. E por último, para não me estender muito, eu trago para vocês 2 anúncios, tá bom? Um anúncio que eu recuperei no LinkedIn de 2019, do modelo que eu levei lá para o CRB, e 2 anúncios que foram recentes, tá? De 2020, que fazem mais ou menos 2 meses. Então, eu vou para o anúncio de 2019. Eles falavam o seguinte: bibliotecário de dados para a empresa Two Sigma Investment. E é uma oferta de março de 2019. E eles vão colocar aqui dentro a seguinte característica para esse profissional, né, e o escopo geral. Com ritmo estonteante no qual os dados estão crescentes e com tipos de dados ficando online e novas hipóteses se tornando mensuráveis, continuamos enfrentando o desafio inspirador e empolgante de revelar valores dos dados mundiais. Estamos procurando um bibliotecário intelectualmente curioso e criativo que seja profundamente apaixonado por exploração, aumento e análise de dados para se juntar à nossa equipe. Essa função será responsável por fazer avanços no nosso trabalho do programa em como implementar estratégias de metadados, ou seja, ele não está falando nada demais, ele está falando para trabalhar com metadados. De uma perspectiva de negócio, seu foco será trabalhar com os membros de nossa equipe em toda a empresa para avançar e melhorar nosso modelo operacional de governança de dados para fornecer valores comerciais por meio de gerenciamento de metadados. O candidato ideal deve ter experiência em gerenciamento de metadados. Ele coloca especificamente como o segmento é de indústria, que também que já tenha uma experiência dentro de indústria, e captura de metadados para o dia a dia, ok? O investimento, essa empresa de investimento, ela paga em torno de $70 mil por ano. Para vocês terem uma ideia, um médico nos Estados Unidos recebe em torno de $100 mil, então não está muito longe de outros cenários que nós temos.
A oferta recente de 2020 são dois perfis da mesma empresa que se chama Los Alamos National Laboratory, e ela tem 8 vagas para o nível 1 e ela tem 2 vagas para o nível 2. Então, o nível 1 é um bibliotecário que vai receber em torno de $56 mil a $90 mil. Neste nível, o bibliotecário de gerenciamento de dados irá fazer parcerias com equipe, grupos de divisões dentro da empresa, fornecer serviços escalonáveis de curadoria de dados, de repositórios em apoio ao compartilhamento, reutilização, desenvolvimento de coleção e administração de dados. E, claro, ele vai jogar vários perfis que ele tem que ter. Fornecer serviços de gerenciamento de dados para os membros dessa equipe, incluindo consultas de pesquisa individuais, instrução em grupos sobre ferramentas, padrões e práticas atuais, e o desenvolvimento e documentação de fluxos de trabalhos e procedimentos. E, claro, ele vai soltar vários processos aqui dentro. Para o perfil 2, além de tudo isso que foi mencionado, ele tem que ter um nível já um pouco mais avançado de gerenciamento de dados, no qual ele irá fornecer assistência avançada e orientação para questões mais complexas de gerenciamento de dados e pesquisa, deverá gerenciar projetos de tamanho e complexidade variados e manter o engajamento ativo nas atividades profissionais em nível regional, nacional e internacional. O salário médio para esse profissional é $110 mil. Ou seja, médio que eu digo é anual, tá? Esse perfil do segundo, a gente tinha na universidade onde eu fiz o meu doutorado, eles ofertavam pela Accenture Consulting, que é uma empresa de consultoria, que eles já forneciam esse tipo de perfil para o bibliotecário na Espanha, justamente o bibliotecário que tinha mestrado e doutorado, e se enquadrava em trabalhar com, por exemplo, ontologias, web semântica, sistemas classificatórios, organização e representação da informação. Então, já tinha toda uma característica para trabalhar com isso. Ou seja, a gente está... nos Estados Unidos, eles estão pulando etapas. Então, não é mais no nível de mestrado e doutorado, já é no nível de graduação. E, basicamente, o que nós fazemos na atualidade é trabalhar com dados. Então, mostro para vocês, e a partir da apresentação, é que existe um cenário bem amplo e me coloco à disposição para questionamentos, dúvidas e até mesmo, se quiserem, melhores aplicações dentro das unidades de informação. De antemão, agradeço a Rafaela mais uma vez e agradeço o Santarém por ter feito toda a abertura dessa apresentação. E vejo que tem alguns questionamentos aqui, né? Eu não sei se alguém vai intermediar ou eu mesmo já posso respondendo. Bom, fico à disposição de vocês, tá? Bom, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos dois professores. Muito obrigado, professor Adilson. Muito obrigado, professor Santarém. E sim, vejo que já tem algumas perguntas, eu gostaria de estar fazendo a mediação delas. Então, vou estar passando aqui, se os professores puderem se dispor a responder as perguntas, por favor. Bom, vamos lá para a primeira, né, que a gente tem registrado. O uso de dados está tomando o esporte de alto rendimento mais previsível? Qual a sua visão sobre o tema? Bom, na verdade não é mais previsível. O que a gente consegue identificar, justamente com os dados, é até aonde a pessoa pode chegar com o seu rendimento. Claro que dentro de um contexto, né? Eu não sei se vocês já viram os jogos do Nadal, mas o Nadal não existe uma bola perdida para ele dentro do jogo. Então não é previsível. Esse que é o detalhe. Mas ele sabe aonde os jogadores adversários têm a maior frequência de pontos ganhadores. Então é onde ele se concentra mais. Eu não digo que é previsível, porque também tem um talento humano, né, nos esportes, né? Isso é até interessante, porque
eu acompanhei o estudo de um professor lá da PUC de Campinas. Ele trabalhava especificamente com os talentos do basquete. Então, ele fez uma entrevista com o Oscar Schmidt, com a Hortência, com a Marta, e o diferencial deles era o talento, não era o básico que todo mundo fazia. Então, esse talento eu não consigo explorar dentro dos dados, mas eu consigo predizer com alguma certeza ou uma boa exatidão dentro do esporte como que determinadas peças podem se encaixar dentro do jogo. E, basicamente, o que o Santarém falou, que em determinados momentos, se a bola chega numa linha de fundo para determinado jogador e ele faz o cruzamento, é quase certeza que vai sair gol. E é basicamente isso. Então, eu não sei se é tão previsível assim, depende muito do esporte. O tênis, eu pratiquei um determinado tempo o tênis, é muito complexo e muito difícil de você predizer o que o adversário vai fazer, porque ele esconde muito bem. Mas eu posso me precaver em relação a onde são, por exemplo, os pontos ganhadores do adversário. Porque eu sei que o cara não vai ter deixadinha, eu sei que o cara não vai trabalhar com backhand, eu sei basicamente onde ele vai concluir os pontos dele. Então isso também pode me dar bastante margem. E eu tiro por base pelo Nadal. O Nadal faz isso, tá bom? O Nadal, ele tem, dentro do grupo dele, uma parte de estudo, principalmente, antigamente era o tio dele, mas agora são outros, eles faziam uma análise de cada adversário e aonde cada adversário era, basicamente, o ponto-chave deles. E ele consegue determinar isso. Eu não sei se vocês já acompanharam alguma vez um jogo do Nadal, mas ganhar um ponto em cima do Nadal é uma coisa quase que impossível. Porque ele, basicamente, ele sabe onde são os pontos ganhadores do adversário. E isso dificulta bastante a situação do adversário. Claro que, se ele estiver num dia ruim, nem por 10 pulmões que ele possa ter, ele vai chegar nas bolas. Se ele está num dia ruim, é básico. Mas o dia ruim também é uma estatística. Eu não sei se o Santarém quer complementar. Não, eu ia só dizer assim, que na verdade, a análise, né, análise, quando você faz análise do dado, o que você consegue é potencializar, né, os acertos e tentar minimizar os erros. Então, se você sabe que você vai jogar contra, exemplo seu do tênis, você sabe que vai jogar contra um jogador, que se você jogar na direita dele, ele vai acertar 95%, se jogar na esquerda dele, ele vai acertar 80%, você vai tentar ficar jogando na esquerda, mas quer dizer que você vai jogar na esquerda o jogo todo, mas assim, o jogador é preparado antes para isso. Não adianta você pegar, se você colocar um jogador qualquer contra o LeBron no basquete, ele sempre vai ganhar. Agora, qual a probabilidade que você tem de tentar ganhar do LeBron? Você tentar descobrir quais são as dificuldades dele. Né? Então ele erra bastante de 3, ou ele acerta bastante de 3, ele erra bastante quando ele vai infiltrar, ele infiltra sempre por esse lado, então você vai estudando isso, né? Então, na verdade, eu não acho que vai tornar previsível, eu acho que você acaba tornando mais competitivo, porque você consegue descobrir quais são os pontos frágeis e os pontos fortes, vai tentar explorar isso da melhor maneira, de um modo geral, mas isso não é só para esporte, eu acho que é para tudo, né? Se você pega uma empresa e você tem um entrante, por exemplo, né, então você faz uma análise de texto do Twitter, você fabrica sapato em Franca, você pode descobrir que está chegando um produto novo, uma sola nova, um fabricante novo, enfim. Você tem várias maneiras. Então acho que a análise de dados ela só potencializa algumas coisas e tenta minimizar o erro para outras. Ô Santarém, pegando um gancho com isso que você acabou de falar de Franca, é assim, ó, no começo do ano 2000, eu fiz uma turnê, né, de apresentação de trabalhos fora do país, quando eu estava terminando meu mestrado, juntamente com a minha orientadora, e a gente parou em uma cidade, antes de vir para o Brasil, que era Frankfurt, né, e a gente estava conversando ali na parte de embarque, esperando, e de repente apareceu uma pessoa que ele já fazia um processo muito parecido, acho que eu já contei essa história para você, né, Santarém? Ele fazia um processo muito engraçado de contemplar dados, que era uma coisa bem analógica anteriormente à nossa. Né? Então, ele ia para a Europa 2 vezes por ano para fotografar as vitrines de sapatos masculinos e femininos da Europa. Então, ele voltava com 1 tonelada de foto para o Brasil. Quando ele chegava no Brasil, ele digitalizava essa informação,
ele tinha um filho dele que era design, então o filho pegava aquele modelo, ele fazia o formato do sapato para os sapateiros de Franca, para as empresas de sapato de Franca, e ele tinha um outro filho dele que era engenheiro de computação, que fazia um sistema em um CD-ROM, que tinha um código de acesso, cada CD tinha somente um código de acesso, e ele saía distribuindo em todas as empresas de Franca, de sapato. Então, se o cara quisesse ter o pacote dos novos produtos que estavam sendo comercializados na Europa, que iria chegar no Brasil somente em 2 anos depois, a pessoa pagava para ele, ele desbloqueava o CD, cada CD tinha um código específico, e o cara poderia começar a usufruir disso. Isso não é conversa para boi dormir, tá bom? Era o primeiro processo que nós tínhamos de dados, e boa parte desses dados era analógico. Hoje, a gente já consegue fazer esse mesmo processo, que era uma empresa familiar que ganhava muito dinheiro, a gente pode fazer brincando, tendo 2 pessoas que saibam trabalhar com gestão dessa informação e desenvolver design a partir da imagem, e uma outra que me cria um sistema criptografado que a pessoa não vai abrir ela. Então, esse tipo de processo já era algo que já existia há muitos anos. O que a gente fez foi potencializá-los a partir dos dados. Então, a gente já tem um cenário novo em relação a isso. Tá? Bom, essa pergunta foi elaborada pelo nosso ouvinte Eduardo Vidal, né? Eu gostaria de estar passando, então, para a próxima. Acho que a professora Deise tinha se inscrevido para fazer uma pergunta. Por favor, professora Deise, sinta-se à vontade. Obrigada, Alex. Quero, em primeiro lugar, dar parabéns para todos os alunos que organizaram a 17ª Semana de Biblioteconomia e Ciência da Informação, né, que tem um tema muito relevante para todos nós, né, contextos globais, inovações e desafios para os profissionais da informação. Seja bem-vindo, professor Adilson, ao nosso curso, né? Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo, né, pelo Enancib. Estivemos lá e estava uma maravilha, uma organização brilhante. E na pessoa do professor Adilson, cumprimento também todos os colegas que estão participando aqui hoje à noite, né? Professor Cláudio, professora Márcia, professor Ieda, professor Marcelo Marini e todos os nossos alunos. A minha pergunta para você, ela é um pouco provocativa. Faz 2 semanas que eu estava pensando nessa pergunta, desde que eu li o Adão, né, no domingo retrasado. Eu vou copiar a pergunta aqui, porque talvez eu leio escrevendo, leio pensando, né? Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte, né? O economista francês Thomas Piketty, recém-entrevistado do Estadão, ele comentou o seguinte sobre os dados. Supostamente, nós vemos na era do Big Data. Então, aí já tem uma vocação quando ele diz supostamente, né? Mas, na prática, a nossa Big Data é falsa. Big Data, Big Data, é falsa. Não passa de um grande monopólio privado das grandes empresas de tecnologia. Estamos, na verdade, na era da grande opacidade no que se refere à administração pública. E aqui ele está direcionando para a administração pública, mas aí podemos ter isso, né? A capacidade do governo de rastrear a desigualdade, de rastrear dados de saúde pública, etc. Tudo é muito mais restrito do que deveria ser. E a minha pergunta para vocês é: o que vocês acham disso? Nós, meros mortais, estamos na opacidade? Boa noite, professora Deise. Uma excelente pergunta. Na verdade, são pontos de vista totalmente diferentes, né? Eu posso ter um cenário extremamente positivo com os dados, como eu também posso ter um cenário totalmente negativo. Então, por exemplo, com os Big Data, especificamente agora com o 5G, é provável que todo esse cenário vai ser evidenciado para a gente. A gente vai conseguir ter, principalmente a internet das coisas, que é ativação por voz da nossa geladeira. A nossa geladeira vai poder dar uma série de informações para a gente diária, né? Tá faltando determinado produto,
ele vai conseguir fazer essa lista direta para o supermercado. Com o 5G, talvez a gente tenha um ganho significativo. Mas eu acho que são pontos de vista diferentes do nosso, pelo menos do meu. Eu acho que, e volto ao que o Santarém tinha falado no início, a gente tem vários problemas. Por exemplo, a eleição americana de 2018? Não, 2016, boa parte da informação que foi feito uso de informação dentro do Google, para saber. Então, claro que a gente, dentro desse começo de cenário, a gente não sabia como lidar com a preservação e a segurança desse tipo de informação. Na atualidade, a gente está um pouco mais, a gente já sabe quais são os caminhos corretos para acontecer e melhorar isso. Tanto que uma das pessoas responsáveis por isso nos Estados Unidos foi presa. Claro que por outra finalidade, desvio de dinheiro, mas foi presa. E a gente já começa a ver um cenário um pouco diferente disso, que os dados, eles podem sim, de fato, ser um prejuízo tremendo para a sociedade, mas ao mesmo tempo, se eu souber trabalhar com eles, ele me torna um benefício brutal. Então, eu considero que, e tenho bastante amigos franceses que trabalham, tá? E tenho dos dois posicionamentos na França, isso que é interessante. Tem gente que odeiam trabalhar com dados e outros que adoram trabalhar com dados. Eu acho que é ponto de vista. E acho que é uma coisa que está batendo na nossa porta, é isso. Se a gente deixar passar o bonde, e vou dar relatos de bibliotecários, tá bom? Eu sou um bibliotecário desde 2000. Trabalho com bibliotecas desde 2000. Eu não trabalho com empresas, trabalho com bibliotecas. E vários cenários nós deixamos passar dentro da área. Gestão da informação. Hoje nós temos já cursos específicos de gestão da informação e do conhecimento, que não necessariamente passa pela gente, mas é a gente que detém melhor conhecimento sobre isso. Modelagem de dados, a gente deixa especificamente somente para os informáticos e não trabalhamos, sendo que 99% do que a gente faz dentro da biblioteca é processo de modelagem, e até mesmo conteúdos digitais. Então, eu acho que é um momento que a gente não pode deixar passar. Especificamente é isso. E, de fato, existe um momento muito interessante que nós estamos passando, que, por um lado, nós temos. E isso é até interessante porque, quando a gente comenta com os alunos, eles falam, mas esse tema existe. Nós temos hoje uma obesidade informacional muito grande, até mesmo dentro das próprias bibliotecas. E com um processo desse, de gestão de dados, a gente pode canalizar quais as informações são mais vitais para a minha unidade de informação, sem precisar ter que fazer uma leitura e uma revisão sistêmica de todo esse conteúdo. Então, eu não concordo em totalidade com o que como que é Piaget, francês, é isso? Desculpa, está desligado. Ok. Santarém, eu não sei o que... Não, eu vou dar minha opinião também. Assim, ó, assim, ó, o que eu compreendo sobre isso, hoje em dia, né, se eu pegar o Google especificamente, os caras têm as melhores plataformas de machine learning, os caras têm os melhores engenheiros de machine learning, os caras eles estão anos-luz na frente de qualquer outra empresa, inclusive de Facebook, inclusive de Amazon, estão muito na frente em termos de análise de dados. Eu fiz alguns cursos dentro do Google mesmo, de machine learning. Os caras têm, a capacidade que eles têm de analisar dados é completamente diferente do que a gente imagina. Então, assim, esse negócio que eu falei para vocês, de você colocar a capacidade de você fazer o leilão de uma propaganda é um negócio absurdo. É um conjunto, volume de dados, o processo, eles estão em outro nível. Então, isso dá a essas grandes empresas mesmo, a Amazon, a Facebook, esses caras, uma capacidade e uma vanguarda, eles estão na frente. Agora, eu não acho que a gente vive a opacidade dos dados, eu acho que a gente vive a negligência dos dados. Porque, por exemplo, eu pego a Deise é coordenadora de curso. Se eu falar para ela assim, Deise Maria, quantos alunos de graduação você tem matriculados hoje no nosso curso? Quantos são do primeiro ano, quantos são do segundo, quantos são do terceiro, quantos são de quarto? Quantos frequentaram tal e tal disciplina? Ela não sabe. Ela não tem um painel, não sabe nada. Ela não tem um painel para olhar assim, ó. Ela não tem um painel para olhar exatamente e saber o que está acontecendo com os nossos alunos. Quais alunos estão em qual situação. Ela não tem isso. Mas por quê?
Porque a nossa universidade não está olhando para isso com o olhar da cultura de dados. Isso serve para muitas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem dados públicos hoje em dia? Tem. A gente tem os dados dos portais de transparência, a gente tem vários portais de transparência, a gente consegue, por exemplo, entrar eu consigo coletar, fazer raspagem de dados, por exemplo, no Diário Oficial. Eu consigo todos esses dados. Agora, é do meu interesse isso? Não, por quê? Porque quem ganha dinheiro com isso hoje em dia é Facebook, é Google, são esses caras. Agora, a partir do momento... Agora, eu tive algumas pequenas consultorias aí em algumas empresas que estão com essa visão de analisar dados, estão com a visão de pegar os seus próprios dados. Então você chega para o cara que é o dono da empresa e fala assim, qual é o seu principal produto? Ele diz assim, ó, o meu principal produto é esse, o que eu invisto mais é esse, e o que me custa mais é esse aqui. Tá, você pega o conjunto de dados que o cara tem, são uma base de dados, as planilhas do Excel que ele tem, você pega o conjunto de dados, faz uma análise e mostra para ele, o cara se surpreende, ele não conhece a empresa dele. Então, assim, a gente tem capacidade, né, e a gente tem tecnologia hoje para fazer esse tipo de coisa. O que a gente não tem é que a gente não está direcionando nossos esforços para isso. Essas empresas que hoje em dia estão na crista da onda aí, ganhando dinheiro que são do Big Data, essas que o economista francês citou, os caras estão trabalhando com isso faz 20 anos. Então, assim, esses caras estão fazendo isso faz 20 anos. Agora, a gente não. Então, por isso que a gente não tem. Você não tem, hoje em dia, uma plataforma, né, que você... Então, por exemplo, aquilo que eu trabalhei lá no Canadá, que era trabalhar com análise de dados de energia elétrica, para isso você precisa colocar em cada residência um aparelho que é o Smart Meter, que é o reloginho o relógio da distribuidora, que é um relógio inteligente. Ele sabe, por exemplo, que ele sabe o que você está consumindo, o que você está espetando. Na hora que você espeta uma máquina de lavar louça aqui, ele fala de lavar roupa, ele sabe que você espetou qual a marca que é, qual o modelo que é, ele sabe. Então, assim, na verdade, o Smart Meter é um tipo de equipamento que a distribuidora de energia coloca para ela poder fazer análise. Então, a gente estava trabalhando lá, já há 2 anos atrás, trabalhando com esses dados, né, de receber esses dados de energia. Aqui, a gente nem coleta esses dados ainda. Então, assim, enquanto a gente não tiver um distribuidor de energia aqui que fala, eu vou coletar os dados e vou melhorar o processo de análise, então, assim, quer dizer, os dados estão aqui, estão disponíveis, mas, assim, a gente está muito devagar ainda no processo de fazer as coisas. Então, eu acho que a opacidade é uma questão de cultura organizacional, de cultura de dados, que a gente ainda tem que chegar. Agora, não dá para imaginar que na Europa, nos Estados Unidos, na China estão fazendo isso. Não estão. São algumas empresas que estão fazendo. A gente ainda precisa melhorar muito para fazer. As nossas empresas precisam acreditar nisso, precisam investir dinheiro nisso, porque também tem investimento de dinheiro, gente. O Google gasta, hoje em dia o Google consome praticamente 3% da energia do mundo. 3% da energia é consumida pela Google. Se os caras estão consumindo tudo de energia, é porque os caras estão investindo nesse negócio. Então, assim, não é do nada. O Google não fez isso aqui, de repente ele teve os dados. É um processo. A gente tem que começar o processo. Nas prefeituras, nos governos, nas escolas, a gente tem que começar. Os dados a gente tem. Então não está escondido. Os dados existem, mas precisam ser trabalhados. Essa é a minha opinião, né? Que a gente tem que evoluir. Acho que a gente tem potencial para fazer esses dados virarem tomada de decisão. Deise, quer verificar uma coisa bem simples que acontece, por exemplo, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com esse meu parceiro, Alexandre Ribas Semele. O que acontece? Ele trabalha num programa de pós-graduação em geociência, e quando ele chegou no curso, o curso era nota 5. O que ele fez? Ele fez toda uma política de gestão de dados com esses profissionais, principalmente para que eles tivessem os dados bem inseridos nos sistemas acadêmicos, que eles tivessem cadastro no Research ID, que eles tivessem cadastro no Google, que eles tivessem cadastro no ResearchGate, no ORCID, e automaticamente isso fizesse com que o impacto das publicações deles sejam gerados automaticamente. Isso nada mais é do que um processo de SIs, tudo bem? Que capta um monte de informações automatizadas e sobe tudo para um sistema único, né? E ele fez isso para os caras. Em 3 processos de avaliação, o curso de lá passou de nota... Não é só isso, tá bom? Tem mais coisas por trás.
mas o curso passou de nota 5 para 6 e de 6 para 7. Hoje é um dos cursos de excelência. Todos os professores de lá têm os seus cadastros, que antes não tinha. Quando era nota 5, nenhum deles tinha cadastro em nenhum sistema. Todos eles têm dados em todos os sistemas para gerar impacto das publicações deles. E, automaticamente, hoje, eles têm o maior nível de bolsista produtividade por curso dentro do país. Ou seja, quase todos os professores que são permanentes são bolsistas de produtividade. E isso foi feito a partir de um processo de gestão do Alexandre dentro dos dados desses pesquisadores. Então, o Alexandre, já há 10 anos atrás, já trabalha com biblioteca de dados para esses profissionais. E o Alexandre é um dos caras que escreveu, na verdade, ele é o autor principal do livro que a gente fez junto e vários estudos que nós desenvolvemos. Ano passado, nós tivemos entre os 50 artigos mais importantes da área de ciência da informação no mundo, com um artigo que o Alexandre é o autor principal sobre bibliotecário de dados, justamente por causa dessa experiência que ele tem em identificar, extrair, tratar e sistematizar esses dados dentro de um ambiente e que ele não encosta o dedo em nada. São 4 ou 5 scripts que ele desenvolveu e faz tudo automático para a máquina dele. Bom, é só pegando um gancho no que o Santarém falou, né? Bom, obrigado, professora Deise, pela pergunta. Obrigado, professores, pelas respostas. Bom, gostaria de seguir para a próxima. No caso, foi a Gabriela Lemes que fez, que é a seguinte pergunta. Boa noite, professor. Pensando na internet das coisas e tráfego dos dados e seu mapeamento, como isso pode ser utilizado para o usuário? Como é o mercado disso? Um tópico aí que vocês já discutiram e eu queria chamar a atenção, uma das coisas que a gente pode ver, creio eu que o Santarém ele vai saber explicar bem isso, porque, se não me engano, em algumas aulas que a gente teve com o senhor, você tinha explorado a questão no Canadá sobre, se não me engano, um aplicativo que envolvia com o clima, e de alguma forma o usuário ali recebia propagandas direcionadas que a empresa fazia, conforme ele ia caminhando ali por meio dos estabelecimentos, e ele recebia essas notificações de possíveis compras que ele poderia estar fazendo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? É eu ou Santarém? No caso, como a pesquisa foi feita pelo professor Santarém, acho que está mais direcionada para ele mesmo. Tá. Isso aí na verdade, assim, quando a gente fala, hoje em dia a internet das coisas é porque a gente coleta dados o tempo todo, né? Esse caso aí, de mapeamento para o usuário, é porque hoje em dia a predição ela é baseada no conjunto de dados que você tem recebido, mas no conjunto de dados que você analisou. Então, por exemplo, quando você tem um conjunto de dados de clima, por exemplo, né? E aí você tem o posicionamento das pessoas, e você sabe por onde elas vão. Então, lá no Canadá, especificamente, era o seguinte: o pessoal olhava no aplicativo lá de clima, de coisa, quando o cara abria, qual é a propaganda que ia aparecer para ele. Então, como que isso era feito? Era feito baseado no seguinte: era feito em toda uma predição, uma análise de dados. Então, existia um algoritmo de machine learning rodando para pegar um conjunto de dados, e aí esse modelo gerava uma propaganda para aquela pessoa. O que acontecia? Quando essa pessoa abria, eu sabia onde ela estava, eu sabia qual era a temperatura, eu sabia o horário. Então, baseado nesse contexto todo dos dados que tinha, né, a propaganda que eu colocava lá para ela naquele momento, eu escolhia de acordo com alguma coisa que pudesse atender. Qual que era o nosso trabalho? Melhorar o perfil de atendimento. O que eu fazia nessa propaganda? Eu dava um cupom para ele pegava esse cupom, e se ele fosse lá na empresa e usasse esse cupom, né, para tomar um café, para almoçar, para jantar, para o que fosse, se ele usasse esse cupom, eu sabia que eu estava acertando o coisa. Então, isso fazia o quê? Com que essa variável reentrasse no sistema, e aí cada vez mais eu melhorasse meu modelo para poder fazer uma propaganda melhor, né, que atendesse o usuário e também que eu atendesse a quem estava pagando pela propaganda, e também que fosse importante para a empresa que era a empresa da previsão de tempo lá, porque é ela que vendia a propaganda. Então, era um conjunto de coisas, eu ia alimentando e tentando melhorar o nível de acerto de entrega dessas propagandas. Era assim que funcionava. Então, esse mapeamento é baseado nos dados que a gente vai coletando, né? Dados que porque quando você se inscreve na ferramenta,
para você melhorar o cadastro nela, você tem que colocar algumas informações lá, e você tem mais acesso a mais funcionalidades. Aí você coloca lá o sexo, a idade, o que você estuda, qual a faculdade você faz. Todo esse contexto vai juntando coisas, então eu sei qual é exatamente o perfil daquela pessoa, e baseado nisso, toma-se a decisão de entregar um resultado para ela. É assim que é feito. Mas grande parte das coisas que são feitas são assim, né? Netflix é assim, Facebook é assim, tudo é assim hoje em dia. Ô Santarém, vale a pena mencionar que no Brasil a gente ainda não tem 5G, né, cara? A hora que chegar o 5G de fato no Brasil, se é que um dia vai chegar, a gente vai ter isso aí potencializado ao extremo. Então, boa parte das rotinas que nós temos com dados, e a gente não se dá conta que são dados, a gente vai ver isso gritante. O exemplo da geladeira, o exemplo de... Eu não sei se vocês já viram comerciais que já tratam, né, de Google, favor ligar o ar-condicionado, dispositivos que são acionados remotamente, de uma distância imensa, através de simplesmente a voz. Ou seja, a gente vai ver isso potencializado de uma forma gritante nos próximos anos. Claro que a gente vai depender muito de um sistema de 5G. Sem o 5G, acho que fica quase impossível a gente ter essa internet das coisas de fato acontecendo em tempo real para a gente. Além já dos sistemas que a gente já conhece, como Google, Facebook e sistemas que gastam muito dinheiro. Isso é importante ser mencionado. O que a gente está vendendo aqui para vocês, que não entendam mal o termo vender, tá bom? Mas o que a gente está vendendo para vocês é basicamente o que se pode fazer dentro de uma unidade de informação com recursos bem precários que nós temos atualmente. E a gente não está nem pensando em sistemas extremamente avançados que a gente vai ter dentro dos próximos 10 anos. Então, nesse cenário atual que nós temos, a gente já pode fazer um monte de coisa com os dados. A gente já pode, como o próprio Santarém disse, predizer algumas coisas. Um exemplo bem básico para vocês, tá bom? Atualmente, tem vários grupos no Brasil juntando dados abertos brasileiros e canalizando tudo no mesmo pacote para depois fazer um sistema. Exemplo, currículo Lattes, diretório de grupo, DOAJ, que são cadastros de todas as revistas de acesso aberto, sistemas de citação dentro do Google, por exemplo, o H5 das revistas, o H10 de pesquisadores. Em base de dados, você consegue já canalizar toda a informação em um único pacote, que é a Dimension da Data Science. Em vez de você pesquisar em base por base, você já consegue recuperar tudo num único pacote. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês são vários elementos, e a hora que a gente entender todos esses elementos e colocar tudo no mesmo local, a gente vai poder saber rapidamente quem são os especialistas, e a gente vai ter um quadro de talentos brasileiros. Quem são os especialistas em determinadas temáticas, quais são os grupos chaves para eu poder fazer contato no futuro. Quando a gente começar a concentrar essa informação, que boa parte dela é aberta, a gente vai ter um cenário quase que inexplorado dentro do Brasil até esse momento. Porque tudo que a gente vai ter feito antes vão ser coisas muito básicas, muito simples. Para vocês terem uma ideia, o IBICT tem um encabeçamento de um projeto dessa natureza. Então, provavelmente, dentro de pouco tempo, o IBICT vai ser um cenário de dados de acesso aberto, da ciência aberta, brutal dentro do Brasil. Vai ser um sistema que vai canalizar toda essa informação. Então, fiquem atentos que em pouco tempo o IBICT vai estar monitorando tudo isso. Certo, muito obrigado, professores. Essa pergunta foi da Gabriela Lemes. Agora, subseguindo para as próximas, temos aqui a da Rafaela Alvarenga, que eu gostaria de estar dando a ponta também com a pergunta da Natália Castilho Scarlatti, que elas perguntam sobre o diagrama de Venn. Bom, o diagrama de Venn, ela pergunta aqui, ambas, né? Da biblioteconomia de dados se aplica aos dados envolvidos fora do âmbito da ciência e science? Como esse diagrama de Venn pode contribuir para a biblioteconomia e se vocês tiverem a indicação de como que eles podem se envolver também fora da área science, no caso. Tá, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos lá.
vamos tentar fazer uma analogia bem simples das áreas que nós temos concentrada para a formação do bibliotecário. Se a gente conseguir analisar isso, a gente já tem um diagrama formado, tudo bem? Diagrama de Venn nada mais é do que contextos ou áreas de conhecimento que se juntam em determinados momentos. É isso que se faz dentro de um diagrama de Venn. Então vamos pegar basicamente a biblioteconomia como ela é formada. Então, por um lado, eu tenho a lógica. Confere? Eu preciso da lógica para poder fazer classificação, catalogação, indexação. Sem isso eu não consigo fazer nada. Tá bom? É o primeiro ponto. Depois eu preciso da matemática. Todas as áreas do conhecimento precisam da matemática. Para quê? Para fazer cálculo. Por incrível que pareça, qualquer decisão que a gente toma, e até mesmo que seja computacional, a matemática está por trás. Depois eu preciso de um negócio chamado sistemas ontológicos, que não necessariamente tem que ser somente a questão de classificação, mas também a classe de categorias, subcategorias, tópicos e assim sucessivamente. Eu dei somente 3 cenários aqui para vocês e poderia dar mais um aqui dentro, que seria leitura, bibliografia, que são áreas de conhecimento também. Então, eu poderia ter aí dentro a interseção desses cenários para um profissional tradicional, que é o que a gente formou até então. A proposta do diagrama de Venn específico para bibliotecário de dados, ele vai trabalhar com 3 cenários. E eu não sei se eu estou chegando na pergunta que a Gabriela falou, tá bom? Mas eu trabalho com 3 cenários básicos. Então, eu trabalho com toda essa formação do cientista da informação, que eu já dei a característica para vocês. Então, esse cara precisa saber de lógica, esse cara precisa saber de matemática, esse cara precisa saber um pouco de computação para recuperar as informações, ele precisa ter uma noção básica de gestão, e isso é a formação que vocês estão tendo aí. Por outro lado, para trabalhar com dados, eu também preciso saber algumas coisinhas. Primeiro, as linguagens mais simples de programação que existem. Dentro dessas linguagens de programação mais simples, o Python ajuda bastante, porque ele tem um monte de script já pronto, eu vou lá, copio na minha biblioteca e começo a gerar. É inacreditável, porque as pessoas não entendem. Mas quem não é programador e utiliza o Python, ele vai conseguir fazer coisas simples em um mês. Às vezes até menos. Por quê? Porque as bibliotecas já estão prontas, os scripts já estão prontos. Outra coisa, os sistemas hoje computacionais, todos eles têm uma característica, e é básico dele, de facilitar todo o processo estatístico ali dentro, inclusive as análises de dados. Se a gente souber um pouquinho só de informática, a gente já consegue ter uma noção básica disso. E a última coisa é, dentro desses 2 cenários que eu tenho aqui, um que já está com toda a característica da minha formação, e o outro que eu estou aprendendo agora, como gerar script, como trabalhar estatística e como trabalhar os dados, eu posso canalizar esses 2 cenários para um sistema que faça isso automático. Olha que bacana. Então, vamos lá. Eu trabalho com biblioteca, e a minha biblioteca é biblioteca comunitária, e eu quero saber o que existe no mundo sobre um determinado tema para a minha biblioteca universitária. Eu preciso criar esse conteúdo? Não. Existe um programa, eu não vou lembrar o nome agora, tá bom? Porque depois dos 30 anos a gente começa a perder um pouco da memória. Mas se alguém quiser, eu posso depois explorar para vocês. Um amigo meu, Aldílio, da França, ele usa bastante esse software dentro das bibliotecas. Então, ele instala esse software dentro da biblioteca e esse software faz a extração automática por uma coisa bem simples que a gente usava antigamente, que é RSS, para a minha máquina da Library of Congress dentro da temática que eu quero. Então, ele consegue extrair todo um conteúdo de informação automaticamente para a minha base e já estruturada. Olha que bacana, eu não vou precisar colocar um ponto ali dentro, eu não vou ter que dizer que o campo 100 é título, o campo não sei o que lá é autor, ele já me faz isso automático. E eu não preciso colocar um dedo sequer para fazer isso. Ou seja, isso daí basicamente é a última parte do diagrama de Venn. Então, eu saber quais são os mecanismos que já me fazem extrações automáticas. E se eu não tiver um sistema já pronto, hoje existem vários scripts que me fazem isso. Então, por exemplo, pessoas que querem trabalhar com uma determinada temática e quer buscar isso informação em repositórios de dados.
O grande problema de repositório de dados é que cada um indexa da forma que quer os dados dentro de um repositório. Mas existe um sistema ali dentro meio que semi-estruturado, e eu posso trabalhar com esses dados semi-estruturados. Então, campo de autor, ele vai me entender para a minha nova base de dados que aquele campo vai entrar no campo de autor que eu tenho. Campo de título, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Basta saber um pouquinho só de informática e entender um pouquinho o mecanismo dos sistemas. Santarém, não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu vou só fazer um comentário breve sobre o seguinte, né? Às vezes eu fico com a sensação, e mesmo quando eu estou em sala de aula, de falar para os alunos sobre isso, e acho que você falou isso, que a gente está vendendo um peixe, né, Adilson, entre aspas, assim, que a gente quer colocar todos os alunos de biblioteconomia trabalhando com dados, e na verdade não é isso, né? O que a gente quer dizer, quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão do bibliotecário de dados, tal, não sei o quê, é que assim, ó, a gente está passando por uma revolução, né? Hoje em dia ninguém entra numa biblioteca sem estar olhando no celular. Então a gente precisa sair um pouco da caixa e fazer coisas diferentes. Essas coisas diferentes, muitas vezes, estão relacionadas à análise de dados. Então, para ser um gestor de uma biblioteca, às vezes, o que vai trazer o diferencial é você conhecer mais sobre, mesmo, por exemplo, a sua gestão a disciplina que o Cláudio dá, por exemplo, que é a gestão de coleções. A gestão de coleções, ela pode vir baseada numa análise de dados, né? A gestão administrativa dos funcionários, onde cada funcionário vai atuar, o que vai fazer, quanto tempo ele vai despender em cada lugar, pode vir baseada numa análise de dados. Quer dizer, a gente está só imputando a análise de dados, né, em tarefas do dia a dia, e que o bibliotecário pode contribuir com isso, de certa forma. Agora, eu acho, né, que, eu acho que o profissional que a gente forma de biblioteconomia, né, ele pode atuar em várias áreas. O que a gente está trazendo, na verdade, é a possibilidade de um cara que pode atuar em mais uma área. Porque se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Vai vir um cara de outra área e vai ocupar esse espaço. Então, o sentimento que eu fico é sempre esse, né, que a gente tem que ampliar o leque de opções onde a gente pode atuar, né? Então, por exemplo, quando eu vejo hoje em dia um marketplace, né, esses marketplaces que a gente tem hoje em dia, Submarino, Americanas, Magazine Luiza, esses caras, quer dizer, a possibilidade de você colocar um bibliotecário para trabalhar lá em várias áreas de atuação, tem uma grande oportunidade. Quando você vai hoje em dia num banco, por exemplo, tem oportunidade para trabalhar um bibliotecário lá. Quando você vai, por exemplo, numa construtora, tem oportunidade para trabalhar um bibliotecário lá. Por quê? Porque essa questão da análise de dados, a gente está acostumado a trabalhar com informação, a gente só vai trabalhar numa granularidade diferente. Então, você dá o valor a isso, né, o profissional da informação dá valor a isso há muito tempo, e as outras pessoas não dão. Então, essa questão está enraizada na gente. A gente precisa ocupar essas oportunidades de trabalho, fazer coisas diferentes. Senão, o que vai acontecer? Eu não estou dizendo que as pessoas saírem da biblioteca pública, saírem da biblioteca universitária, saindo do centro de memória, saindo dessas coisas para ir trabalhar com dados na indústria. Não é nada disso. A gente está dizendo assim, que é uma oportunidade, né, que é uma oportunidade latente nesse momento de que as pessoas estão contratando esse tipo de profissional. Então, assim, o meu entender, esse profissional é o profissional que gosta de dados, gosta de classificar, gosta de organizar, gosta de limpar, olhar para os dados e ver ele bem bonitinho lá para poder tomar decisão, e além disso, né, é um profissional que tem que conhecer, tem que saber um pouquinho de estatística, um pouquinho de matemática, tem que ir um pouquinho para esse lado um pouquinho mais matemático da coisa, que isso faz parte do processo. É isso, eu acho. Pessoal, deixa eu só falar um pouquinho, pode falar, por favor, já que ele me citou. 5 minutos rápido. Não, eu concordo com tudo isso que você está falando, Eduardo. Eu acho que sim, e acho que muitos dos nossos bibliotecários fazem isso sim nas empresas de uma outra maneira, dado de um outro nome. Tá? Eu mesmo, no consulado americano, em 1993, 95, fazemos de uma maneira mais ou menos isso, mas que era outro nome e nós não tínhamos tanto a tecnologia como a gente tem hoje, você entendeu? Eu só acho que assim, a gente tem que pensar um pouco, será que o bibliotecário, né, a gente também tem que pensar nesse aspecto de preparação para isso. Eu vejo, por exemplo, já tentei oferecer, né, falar assim, olha, vamos fazer um serviço de disseminação seletiva da informação, que hoje é super simples, né,
pela tecnologia que a gente tem, numa área de nutrição que é pequena, e a biblioteca simplesmente falou não, falou, olha, não dá para fazer isso, porque não sei o quê, blá. Então eu acho que falta também uma cultura dentro dos bibliotecários, sabe? Acho que essa falta de vivência dentro das bibliotecas, dentro de verificar o que os outros países estão fazendo, dentro de toda, seja ela na pública, na universitária, na particular, e eu estou falando especificamente de um exemplo de uma biblioteca universitária pública, né, onde você tem ferramentas disponibilizando isso, e, no entanto, não fazem, que são questões básicas, né, eu acho que são... quem de nós, pesquisadores, não gostaríamos de estar recebendo em nossas mãos todo dia o que está saindo sobre as questões nossas que a gente precisa para pesquisar, não receber nas nossas mãos, e, no entanto, isso não é feito, né? Quer dizer, então eu acho que assim, falta um pouco de cultura, né? De cultura, e aí talvez cultura cultural, cultura organizacional, cultura de tudo para o bibliotecário, para saber que não é ficar atrás de uma mesa esperando um simples usuário, é buscar também, é levar aos usuários esse tipo de informação. É o que eu falo para os meus alunos, né? É levantar, desculpe o termo, a bunda da cadeira e ir atrás e levar. Então, eu acho que às vezes... eu acho que a gente, quando fala, né, e o professor levantou todos os profissionais existentes nos Estados Unidos, e isso lá, é claro, eles têm revista especializada só para emprego de bibliotecário, quer dizer, tem não sei se a Library Trends, alguma coisa assim, ela tem classificados de bibliotecário para isso, para aquilo, quer dizer, nós não temos essa cultura ainda, porque os nossos bibliotecários ainda são, infelizmente, muito bem passivos, né, em busca disso. Desculpa intrometer, não tinha direito à fala, mas era só para fazer esse comentário. Obrigado e desculpa. Professor Cláudio, é extremamente oportuno a tua fala, e muito obrigado por ela. Nós aqui na universidade, para vocês terem uma ideia, nós temos várias parcerias com a Biblioteca Central. Então, a Biblioteca Central da Universidade Federal, nós temos duas parcerias com eles, que é um projeto que a gente tem com a Polícia Federal, que atualmente é um Minter, mas a gente já teve uma turma especial da Polícia Federal. O Santarém conhece muito bem dos trabalhos que foram para o IDAT e até mesmo para o Enancib no GT8. Bom, o que nós fizemos em parceria com a biblioteca? E a gente tem muito carinho por isso dentro da universidade. Nós construímos um laboratório com 35 máquinas de última geração e todo o sistema de busca e de treinamento de usuários para trabalhar com as bases de dados é feito nesse ambiente. E, para o próximo ano, a gente está fazendo um laboratório maker com a biblioteca, também com recurso da Polícia Federal, que lá dentro ter tablets, computadores, impressoras 3D, e equipamentos para que eles possam também fazer makers, que são ferramentas de oficina, e a gente vai ter um ambiente que é mais ou menos 50 metros quadrados, alguma coisa assim, bem interessante dentro da biblioteca, que a gente vai poder ver resultados, especificamente até mesmo para a biblioteca de dados no futuro. Por quê? Porque a gente vai ter um suporte para isso. Então, a biblioteca é um grande parceiro. A academia também tem que buscar a biblioteca para isso, às vezes. E a gente, às vezes, está um pouco longe da biblioteca. A gente ensina biblioteconomia, eu sou professor de biblioteconomia e sou formado em biblioteconomia, e a gente ensina, e às vezes a gente não dá os exemplos básicos para a biblioteca. Esse também é um grande cenário. E a biblioteca adentrar à universidade, o curso de graduação é muito importante. Então, para vocês terem uma ideia, eu não sei se aí ocorre também, para desmitificar todo esse cenário, boa parte das nossas disciplinas de catalogação, classificação e indexação são ministradas dentro da biblioteca, com materiais que iam ser gestionados na biblioteca. Então, o aluno ele acaba gestionando esse material para ele também ter essa vivência. Então, o que a gente está falando aqui dentro é um mercado novo que está se abrindo, mas nós não estamos fechando a porta para nenhum dos outros cenários anteriores, que já é característica nossa, nata. Ok? Muito obrigado pela fala, professor Cláudio. Foi muito oportuno para... Não, só para te completar, a gente tem um laboratório, sim, que é o CRIP, onde trabalha-se
essas questões de classificação, catalogação. Então, tendo no material, etc. e tal, a gente tem isso dentro da nossa instituição. Mas legal buscar essa parceria, porque eu acho que a iniciativa privada é legal. Eu estive, quando eu fiz meus pós-doutorado lá em Portugal, dentro de biblioteca escolar de rede, eles trabalham com tantos projetos bacanas com a parceria das empresas privadas, e com muito resultado, e com muito bacana. Eu acho que a gente também tem que buscar isso de alguma maneira, como você mesmo disse. E obrigado aí pela palestra e pelas informações bacanas aí que vocês disseram. Obrigado, pergunta respondida então, da Natália e da Rafaela. Bom, eu gostaria então de agradecer a presença de todos, agradeço ao pessoal que colocou as perguntas para nós, que nos assistiu, agradeço sobretudo a participação dos 2 professores convidados. Obrigado, professor Santarém, obrigado, professor Adilson. Agradeço as investidas do professor Cláudio, as investidas da professora Deise, que contribuíram muito para desenvolver o tema da proposta da palestra de hoje. Muito obrigado mesmo. Gostaria de dar alguns informes para o pessoal que está nos assistindo. As perguntas, se ficou alguma coisa, eu peço que vocês nos mandem. A gente vai procurar manter um contato para poder resolver todas essas pendências aí que eventualmente vocês tiveram durante essas curtas horas, essas curtas 2h20, mais ou menos. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. O Centro Acadêmico agradece a presença de todos. Vamos estar deixando as nossas redes aqui no chat para vocês poderem estar nos acompanhando. Muito obrigado, professores. Eu que agradeço principalmente o Adilson aí por estar participando desse tempo com a gente, poder estar numa mesa com ele é sempre muito bom. Eu só queria 1 minuto para responder só falar uma coisa, porque o Gilberto fez uma pergunta aqui sobre a questão dos dados LGPD. Essa é uma questão efervescente, tá? Isso aí a gente precisaria um dia só para discutir isso, né? Mas essa questão da LGPD ainda ela é um complicômetro para o trabalho dos dados, né, da privacidade. Então, assim, não é um complicômetro, na verdade ela vai contra o processo de análise de dados, então isso vem garantir a nossa privacidade. Isso é muito bom, é muito importante que a gente tenha LGPD, né, para que os nossos dados de usuário não sejam utilizados, né, e que a gente saiba para onde nossos dados vão. Então, isso é muito importante. Então, para quem está trabalhando especificamente com os dados, é um complicômetro. Então, essas grandes empresas vão ter que se reportar aos usuários, donos dos dados, para poder deixar disponível quem está usando os dados. Queria agradecer de novo, agradecer todo mundo aí pela oportunidade de estar falando com vocês, principalmente agradecer o Adilson. É bom demais escutar você, Adilson. Ô Santarém, só complementando o que você falou, boa parte do fundo per capita que o Google perdeu nos últimos anos são de patrocínios de grandes empresas, né? Justamente esse processo nos Estados Unidos já está pegando bem, e a gente vai ver muitas empresas que utilizam esses dados erroneamente sofrerem bastante. O divertido do Brasil é que a gente trabalha muito com dados abertos, tá bom, gente? No Brasil, a gente tem uma política muito de trabalhar com dados, mas sempre com dados abertos. Por quê? Porque a gente não precisa pedir permissão, e mesmo alguns dados abertos não estão abertos hoje. Por exemplo, a NTT, que é o que controla todo o transporte terrestre, e nós estamos fazendo uma análise aqui de redes para verificar o caminho da Covid por meio de voos e caminho terrestre no Brasil. Os dados dos últimos meses eles tiraram do ar. E isso é dado público. Isso é dado que tem que estar visível para todo mundo poder utilizar. Tá? A mesma coisa como são dados governamentais. A transparência, a lei de transparência está aí e tem que ser seguida. Os dados têm que ser abertos. Então, contra-cheque de professores, bolsas têm que ser disponibilizadas. Esses dados abertos, a gente tem segurança total. O problema é quando a gente entra na esfera comercial e aí a gente se depara muito com várias instituições que utilizam todo o processo erroneamente, né, de uma forma bem complexa e beirando não, mas muitas cometendo crimes, né, crimes fiscais, crimes informacionais e assim sucessivamente. Bom, muito obrigado por me escutarem hoje, tá bom? Necessitando de alguma coisa, a Rafaela tem o meu contato, basta entrar em contato com ela passa o meu e-mail para vocês, se precisarem de algum material a gente compartilha.
claro que vocês estão bem assegurados aí do lado com o Santarém, né? Mas se quiserem alguns dados que eu mencionei na palestra, eu posso disponibilizar para vocês, tá bom? Muito obrigado. O Davidson perguntou aqui, onde que foi publicado o estudo a respeito das bolsas de valores? Foi publicado no Monet. É uma revista Monet. Mobile Network Application. Eu estou digitando aqui, tá bom? É o último artigo que foi publicado. Ainda nem tem DOI, não tem nada. Talvez leve alguns dias para vocês terem acesso a ele, tá bom? Mas ele já está lá dentro. É do Felipe Afonso, Tiago Magela Rodrigues Dias e eu, né? Adilson Luiz Pinto. Tá bom? Mas se vocês quiserem a sinopse dele, que é uma versão curta, eu tenho um livro que foi editado pela Springer, que esse artigo está lá dentro, que é os anais do Johnny, né? Do evento que a gente fez aqui em Florianópolis. E a gente vai ter a segunda edição em 2021, tá bom? Se vocês quiserem mandar trabalho, o evento vai estar com abertura de trabalhos até o mês de outubro. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu, Adilson? Obrigado, Rafa. Obrigado, Alexander. Até mais.